Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Hoje eu estou aqui com um velho amigo já, de muitos anos, desde que o Fronteiras começou, há 26 anos atrás. Não, foi um pouco depois, mas ele está aqui comigo trazendo as novidades ufológicas. Mas o caso que ele vai trazer hoje é espetacular. Até onde ele me contou, eu não sei tudo ainda. Ele falou que tem muito mais do que ele me contou. Eu já acho extraordinário. Para mim já está até batendo o caso de Varginha, viu? É incrível, com muitas testemunhas. Vou mostrar algumas fotos, mas o mais interessante é o caso. Gente, que caso extraordinário. Fica aí que você vai ver que coisa incrível. Então hoje eu estou com dois. Hoje a família está virando ufológica. Ele que é um dos mais conhecidos, ou mais conhecido, ufólogo do Brasil. Começou no Guarujá, Santos, São Paulo. Ele está hoje para o mundo, né? O nosso amigo Edson Boaventura Júnior e o seu filho Arthur Gregório Boaventura. Claro, família Boaventura fazendo ufologia. A esposa também, já tem vários netos, logo os netinhos também estão caminhando para isso. O que eu gosto do Edson, porque ele não é só um estudioso de escritório, aquele que fica lá na mesa, abre o computador, lê livro, procura cá. Não, ele vai in loco, ele vai pesquisar no lugar, entrevista, faz um estudo científico muito sério e ele está sendo o precursor desse caso, do caso da cidade de Cláudio, Minas Gerais. E agora vai ter um monte de ufólogo correndo atrás, mas ele foi o cara que descobriu, foi em cima, entrevistou várias testemunhas, a polícia militar, porque são coisas incríveis, tá? São contatos imediatos de terceiro grau e até abdução, que ele vai contar aqui no programa, tá bom? Deixa eu só dar um recadinho do terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você, amigo telespectador, a conhecer essa mais moderna técnica de reposições de oligoelemento via derme, trazendo enormes benefícios na sua saúde física, emocional e até mesmo espiritual. Olha, esse tratamento é completo, né? E ele que tem estudos na França, na China, na Bélgica e também no Brasil, a Clínica São Paulo e a Clínica de Santos. Você pode saber muito mais acessando o site santiniortomolecular.com.br. Agende a sua avaliação para quem é da Baixada no telefone 13 3232 1909, que fica na rua Júlio Conceição 209. E quem falar que viu no Fronteiras da Ciência é o mesmo preço de antes da pandemia, acredite se quiser, e ainda em 10 vezes no cartão. Não se cuida quem não quer. Edson, muito obrigado mais uma vez, né? Hoje o Edson é um cara um dos mais requisitados aí na mídia, está em tudo quanto é canal de televisão, podcast, né? E levando o filhão também para pesquisar, né? Em campo, em pesquisa de campo, né? É o cinegrafista oficial, o cinegrafista, né, da nossa equipe, né? E é o diretor também do canal. Os mais jovens conduzem melhor essa parte técnica, né? Os mais jovens conduzem melhor, né? Com certeza, né? A gente acaba sendo o âncora ali, mas muitas ideias inovadoras vêm da jovialidade. Imagino. Eles são tem muito mais, né, a prática do que nós. Edson, antes da gente mostrar a imagem, foto, alguma coisa, eu queria que o público conhecesse e entendesse o que é esse caso da cidade de Cláudio, Minas Gerais. Olha, é um caso que aconteceu em 2008. Ele iniciou ali no dia 19 de novembro de 2008, com vários avistamentos num bairro chamado Bela Vista, e os objetos foram vistos inicialmente pela esposa do capitão da Polícia Militar, que era a Renata Veloso. E esses objetos começaram a descer, né, do espaço e ficaram numa altitude bem baixa nesse bairro Bela Vista. E conforme eles iam sobrevoando o bairro, ocorreu um blackout, né, e apagando os postes, né, as luzes dos postes, e as pessoas ali boquiabertas olhando aquele fenômeno. Imediatamente a polícia foi requisitada para ver o que era aquilo, o que estava acontecendo. E então desdobrou numas diligências onde a Polícia Militar foi até o local perseguindo esses OVNIs que chegaram a pousar, foram fotografados, por exemplo, pelo Cabo Rabelo, por outros militares também, e culminou também com a perseguição de seres luminosos. Isso em 2008. A gente hoje, depois de anos pesquisando esse caso,
temos aí a convicção de que a coisa foi um pouco maior e teria acontecido já em outubro, alguns casos, aí intensificou em novembro, tanto na cidade de Cláudio como também na comunidade do São Bento, que é a área rural de Cláudio, Formiguinha, bairro da Formiguinha, o bairro do Matias, e os policiais militares chegaram a perseguir esses seres, e nessa perseguição isso acabou gerando um relatório preliminar que foi feito pelo capitão Eisenhower na época, citando vários militares, civis, e contando ali pelo menos o que aconteceu no dia 19 e 20 Deixa eu entender uma de coisa, novembro. Edson. Quando você fala perseguição, era com eles no chão, correndo atrás? Isso, os seres eles flutuavam. Eles não pisavam no chão a uma certa altura? Eles flutuavam. E eram totalmente brilhantes? Brilhantes. Você não via, então, textura? Tinham, assim, uma configuração humanoide, mas eram bem luminosos. E numa entrevista que eu vi que você fez, eles eram baixinhos? Eram baixinhos, mas depois desses dias, porque assim, essas diligências de Cláudio, elas chegaram a um número de 13. De duas que constam desse documento da Polícia Militar. Que você me passou. Isso, até que então, eu te passei. O documento que você me passou. Em 2019, a gente tinha feito a pesquisa, a gente não sabia que tinha 13, né? A gente não sabia, só sabia de duas diligências. O Arthur está desde aqui. o começo, no caso? Isso, desde o começo. A gente começou lá em 2019, se eu não me engano. Foi. A gente fez a viagem, fez a captação e nem tinha tanto essa repercussão que hoje em dia tem, né? Posteriormente, a gente conheceu o Lauro Miguel, que é da cidade lá, está fazendo documentário também sobre o caso e aí foi explodindo. Foram né? muitos militares que presenciaram os seres luminosos? Foram Muitos. pelo menos 7. Pelo menos 7 policiais. 7 policiais E quantos militares. seres eram? Quantos seres luminosos? Chegaram a ver 3 Três. seres de uma vez só. Às vezes um ser, 2 seres. E houveram 4 diligências, das 13 diligências militares, que eles tiveram um embate frente a frente com essas criaturas. Numa delas, ou talvez mais do que uma, houve abdução. Pelo menos nesse relatório que nós conseguimos em 2015, através da Lei de Liberdade de Informação, consta aqui informações de que os militares tinham a percepção de que aquela iniciativa de tentar chegar próximo dos seres teria demorado 40 minutos. Só que quando eles chegaram na delegacia e foram averiguar o horário, havia passado de 2h30 a 3 horas. Muito Ou mais do que seja, eles imaginaram. há um missing time, há um tempo perdido de 2h20 que eles não sabem o que aconteceu. Onde tá. Não fizeram hipnose com eles para ver se eles... Vamos fazer algumas hipnoses agora, está programado isso. E a gente já tem alguns indicativos, pelo estudo que a gente faz das abduções, que esses militares, sim, alguns deles, sofreram abduções. E alguns podem ter sido implantados com algum microsistema, alguma coisa, porque a gente já identificou. Inclusive o Arthur, ele estava comigo em Betim, né, lá em Minas Gerais, e a gente estava com o Cabo Rabelo e a gente pediu para verificar um determinado local, né, do corpo dele, que a gente suspeitava que poderia ser alguma coisa, e realmente tem alguma coisa lá. Eu estou com um equipamento... Que parte do corpo? Seria nas costas. Nas costas? Nas costas. Como um implante? Porque assim, os implantes, às vezes eles colocam nos braços, colocam na cabeça, colocam na mandíbula, colocam nas costas, depende. Tem vários lugares. Tem vários lugares e a gente não sabe qual é o objetivo disso. Para que serve? Porque são colocados em lugares diferenciados. Mas o fato é que isso ocorreu, né? Ocorreu essa abdução. Alguns desses militares, às vezes, têm sonhos que, na verdade, são memórias que estão vindo à tona, né? Porque, geralmente, os seres bloqueiam essas coisas na mente das pessoas. E como eu estava falando, lá em Betim, a gente chegou a ver visualmente uma dessas marcas, só que a gente vai ter que investigar melhor. E eu consegui um equipamento agora médico que ele faz leitura termográfica. Inclusive, eu fui até cobaia, né? A minha esposa
quando chegou esse equipamento, está lá em casa, a gente vai até usar nas próximas pesquisas. Eu falei para minha esposa, passa em mim para ver se não tem alguma coisa aí, né? Porque vai saber, de repente. E o pior é que deu um negócio aqui nas minhas costas também. Apareceu no negócio termográfico, mas a gente vai ter que investigar. Ela faz o quê? Um raio-x para descobrir se tem alguma coisa? Um raio-x, será que dá? Isso, ele identifica partes quentes do seu corpo. Não, partes quentes, mas ver se tem algum objeto lá dentro é só com raio-x. Isso, aí se for metálico o implante, Sim, senão, aí detecta com raio-x. Se for biológico, porque no caso de Cláudio, a gente está identificando algo biológico. Biológico inerte, teoricamente inerte, e biológico vivo. A gente já tem essas duas situações. E assim, não só militares foram abduzidos em Cláudio, mas a gente já tem indicativo de que civis também, principalmente da zona rural de Cláudio, também sofreram esse tipo de abdução. Né? Porque tem esse tempo perdido e tem algumas características na saúde, né, dessas pessoas, que a gente está investigando isso também. Uma curiosidade é que eles não estão adoecendo assim tão constantemente, né? Tão frequentemente, facilmente. Alguns militares que a gente conversou, eu falei, eu antigamente tinha problema, hoje não adoeço. Mas, Edson, e assim, eles também estão dormindo muito pouco. Eles precisam de muitas poucas horas de sono para se restabelecer. Então, estão dormindo aí 2 horas, 3 horas e já estão suficiente. Né, então, houve alguma mudança biológica? Houve alguma coisa biológica estranha. Nesse documento que está aqui em minhas mãos, que você me passou, fala que os policiais que viram os seres luminosos, baixinhos, a uma certa distância, eles não conseguiam fazer nada, eles estavam paralisados praticamente. É isso? Eles falaram isso? Eles tentavam pegar a arma, Tentaram pegar a arma. E não conseguiram, a mão ficou pesada. É como se uma força controlasse os movimentos dele e o pensamento. Tanto é que ao final, quando eles voltaram para a delegacia, eles estavam muito cansados, né? Alguns com dor de cabeça, também assim, ligeiramente com um pouco mais de vontade de tomar água, né? Então estava com muita sede. E então a gente percebeu que houve alguns sintomas. E isso eu estou falando do caso de 2008, porque o que aconteceu? Cláudio, ele não parou. Ao longo dos anos, os seres voltam, pousam lá, esses seres estão tendo contato direto com as pessoas, e agora em 2024 houve novas visitas desses seres com pousos. Sempre os mesmos, luminosos? Luminosos, sempre os mesmos. Já tinha sido catalogado esses seres na ufologia, luminosos? Já, só que eles correspondem a uma estatística de tipologia de 5% apenas. Poucos, então? Poucos, só que quando esses seres não estão ali no ambiente, eles estão dentro da nave, algumas pessoas descrevem eles como sendo aqueles greys, aqueles cinzentos de olhos fora da pretos. nave ficam luminosos. Ficam luminosos. Tá. Então a gente não sabe se é a configuração do ser, se aquilo é um holograma, se é alguma coisa... Então chegaram a ver eles dentro da nave? Sim, também tem isso. Os policiais, você chegou a entrevistar ou só as testemunhas populares? Eu falei, por enquanto, com 5 policiais militares. 5 policiais militares. Alguns deles falaram abertamente, gravaram vídeos. Está documentado isso? A polícia documentou isso? Então, foi documentado, mas a única coisa que foi liberado é o relatório preliminar, o BO, que é o BOS, Boletim de Ocorrência Simplificado do Cabo Rabelo, e as fotografias do OVNI que ele tirou. Agora, existem um tanto de documentos que foram gerados, mas recentemente eu pedi para a Polícia Militar e a Polícia Militar simplesmente falou que não existe, que não tem isso. Só que existe porque os próprios militares confidenciaram para a gente, afirmaram que preencheram esses relatórios, que
testemunhas civis, por exemplo, no bairro Bela Vista, foram 12 BOs, boletins de ocorrência, que foram feitos com civis. E cadê? Onde que está esse material? Ou seja, o acobertamento ele está muito forte. Por quê? Aí eu vou falar o porquê. Porque na época, em 2008, a base aérea de Lagoa Santa, em Minas, destacou uma equipe para ir para lá, porque eles monitoraram de alguma forma a presença desses objetos no espaço aéreo lá de Cláudio. E chegando lá, como eles souberam que a polícia estava em diligência, já tinha visto seres, já tinha filmado esses seres, fotografado nave, etc. e tal, eles resolveram então preencher um relatório específico da aeronáutica de 19 páginas e fizeram esse preenchimento, os militares, o sargento William, o sargento Valdir, o Balbino, o soldado Francisco, o próprio capitão Eisenhower, né? Todos eles, o cabo Rabelo, todos eles preencheram, entregaram esse material para a aeronáutica. E no caso do Rabelo, que fotografou as naves, os militares da aeronáutica agiram de uma forma bem complicada com ele. Eles pediram o chip da máquina, que o Rabelo tinha usado para tirar a foto do OVNI, do objeto voador não identificado, com a intenção de copiar as fotos. E nunca mais devolveram. Aí levaram para a viatura da aeronáutica, fizeram o que tinha que fazer, entregaram o chip zerado. Inclusive tinha fotos particulares, né, de coisa da família, tudo, apagou tudo. E falaram para ele, olha, você não viu nada, o que você viu foi um fogo-fato e ponto final e cala sua boca. E morreu aí. Então, a aeronáutica imprimiu, naquela época, em 2008, um acobertamento e hoje a gente sabe que até americanos estão envolvidos nesse negócio. E também o Exército. A gente já ficou sabendo que o Exército esteve num determinado local lá que a gente está investigando, coletando algumas amostras para análise. Sabemos que foi mandado um material para análise, mas não sabemos qual foi o resultado disso. Isso a gente está investigando também, mas já estamos sabendo disso. Houve pousos com marcas também naquela época, Nós em 2008. vamos mostrar foto. Isso aí tem as fotos, não tem? Na verdade, de 2008 a gente não conseguiu nenhuma. Ah, essa é de agora. Essas são de agora, de 2024, marcas, né? de 2016, 2019, porque o fenômeno ele não cessou. Bom, fica a pergunta, por que eles estão voltando sempre para o mesmo lugar? E também quero saber, um pouquinho saindo do caso Cláudio, se eles podem estar entre nós e a gente não sabe. Essas duas perguntas. E vamos aproveitar também para mostrar algumas fotos que o Edson trouxe aqui para a gente, o Edson e o filho Arthur, tá bom? A gente volta já, rapidinho. Olá pessoal, estamos de volta hoje falando com dois ufólogos, o Arthur Gregório Boaventura e o Edson Boaventura Júnior, ambos ufólogos, pai e filho, falando sobre o famoso caso Cláudio, que o pioneiro aí na busca de informações foi o Edson, que está aqui do meu lado. E esse caso é um caso simplesmente extraordinário, né? Até também queria saber por que a coisa explodiu tão depois, já que a primeira começou em 2008, né? Então, por que, né? Está aparecendo agora. Antes de mais nada, deixa eu só falar do espaço Beth Curatani, que ela esteve aqui no último programa. A Beth, que é massoterapeuta, especialista em shiatsu, trabalho maravilhoso. Já vi que muitos telespectadores foram procurá-la e estão adorando, já me deram o retorno, viu? Para tratamento de problemas relacionados à tensão muscular, fibromialgia, estresse, ansiedade, sono irregular, má postura e etc. Muito mais. E demais desconfortos provenientes de estresse físico ou doenças neuromusculares. Há 24 anos no segmento do bem-estar, que oferece também, além do shiatsu, drenagem linfática profunda, reiki, massagem com pedras quentes e por aí vai. Marque sua avaliação pelo WhatsApp 13, aí na telinha, 99742-2360. Tomou nota? 99742-2360. O endereço é Rua Doutor Luiz Suplicy 35 no Gonzaga e pode seguir no Instagram, basta colocar lá, Espaço Curatani. Edson, ou preferiu Arthur, fiquem à vontade. Por que eles estão voltando muito para esse lugar, Cidade de Cláudio? Será que eles colocaram alguma coisa lá? O que você acha? Qual é a suposição?
Olha, eles estão pousando muito, aparecendo agora, principalmente em 2024, porque estão voltando ao local e já havia alguns avistamentos de seres que ficavam coletando alguma coisa no solo. E ao verificar, coletando coisas no solo. E ao verificar o que tem no solo de Cláudio, descobrimos que tem urânio e tem áfnio, que são elementos utilizados na manufatura, vamos dizer, nuclear. Né? Então, a gente tem esses dois elementos que Eles podem estar usando como combustível, talvez? Não se sabe para que estão utilizando, mas pode ser um indicativo de que eles estão pegando isso ou necessitam disso para alguma coisa. Outra coisa que está acontecendo são as abduções e experiências genéticas com essas pessoas. Com pessoas de lá. Você entrevistou várias pessoas, além da polícia, você também entrevistou? Sim, civis também, civis que estão sofrendo esse tipo de coisa. Mas eu queria abordar a questão do pouso, que geralmente a gente observou lá que não tem uma radiação, né? O Arthur, foram com contador Geiger? Fomos com contador Geiger, tudo, lógico, não vou correr risco de entrar numa marca dessa daí e me contaminar. Então a gente tem bastante responsabilidade quando vai fazer as pesquisas também, mas o Arthur chegou a subir o drone. Conta esse caso, porque foi interessante. Tem 2 meses que a gente subiu o drone lá, né? Foi em outubro. A gente foi com 2 drones, um mais simplesinho, né, que a gente costuma fazer as gravações, e o outro drone, ele era de infravermelho, já para a gente conseguir fazer uma vigília, tentar pegar alguma coisa à noite. E os 2 drones, quando chegava próximo da marca ou ali na região onde a gente tinha algumas marcas, dava algum tipo de interferência. Ali interferência na imagem, não no funcionamento do drone? Dos 2. Na imagem e no drone? E no drone. Inclusive, teve uma hora que a gente estava lá e meu pai falou, ó, faz a foto, né, para o rapaz que estava operando o drone infravermelho, que é um drone superior, né? E na hora a imagem começou a tremer, desestabilizou. Porque tem muita coisa que você só consegue ver no infravermelho, né? Exato. Mas até disco voador, assim. Mas nesse caso, a gente estava usando de manhã mesmo, não tinha necessidade do infra, né? Mas naquele momento que a gente estava ali captando, que tinha algumas marcas um pouco mais à frente, que foi tirar a foto, o aparelho começou a dar problema. Mas você não suspeita qual o problema? O que gerou esse problema? Aí esse rapaz que a gente estava junto com a gente, ele é especialista em drones. Né? Ele não teve explicação para o que aconteceu. Uma das explicações que ele fala poderia ser a radiação. Mas vocês falaram que mediram e não tinha. Então. Mas pode ser algum tipo de radiação diferenciada. Não uma radioativa, mas algum outro tipo de energia, radiação eletromagnética, alguma coisa que acabou interferindo. Teve até um momento em que... Mas de longe vocês não conseguiram filmar? De longe? A gente conseguiu gravar uma marca, mas o drone ele tinha interferência. Ele teve interferência. Uma hora ele falava que ele estava com um componente em cima dele, uma outra hora o drone estava desativado, todos os sensores dele, ele não conseguia pousar. Que coisa. Então, como se tivesse uma coisa embaixo dele. Mas teve um momento que a gente identificou umas marcas num local lá que é próximo onde apareceram seres também. E aí o Arthur resolveu subir o drone para ver se as marcas ficavam mais evidentes, porque eram umas marcas que já tinham ocorrido há algum tempo e tal. Só que ao subir o drone, do lado da onde teria essas marcas, efetivamente, havia um canavial. E ao sobrevoar o canavial tinha uma outra marca que a gente não tinha percebido, porque todas as canas estavam fechadinhas, né? E aquela outra marca, ela foi feita de cima para baixo. E era justamente um objeto meio alongado, né? Como se fosse um... O que eu acho bacana, Edson, que você é um cara que vai a fundo e está levando a família junto, né? Você vai a fundo, você estuda detalhes. Até quero narrar uma situação aqui. Teve uma vez que, conversando com o Edson, eu contei que quando eu trabalhava na Mercedes-Benz, eu fui engenheiro da Mercedes-Benz, eu cheguei um dia de manhã para trabalhar na Mercedes-Benz e estava um alvoroço lá, porque de madrugada chamaram os bombeiros da própria empresa, tá? Não é bombeiro da rua, bombeiro da própria empresa, que é uma empresa, nós tínhamos na época 15 mil funcionários na Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo, mas durante a noite deu um blackout e os funcionários viram uma nave sobre uma estação, uma usina que tem dentro da própria Mercedes-Benz, que é para gerar energia, no caso da falta de força elétrica e tal, e tinha uma nave bem em cima. E o pessoal chamou os bombeiros correram lá, os bombeiros da empresa, viram a nave, não tinham o que fazer, né? E aí foi embora. Eu contei isso para o Edson. E
ouviu, ouviu. Eu sei que passou um tempo, o Edson, ele foi em loco, ele descobriu muito mais informação do que eu, que trabalhava lá na época. Eu fiquei até surpreso, falei, cara, Edson, como que você conseguiu isso? Porque já fazia tempo que tinha acontecido isso, né? E ele veio com muito mais informações, falei, impressionante, impressionante. E é assim, porque a gente vai a fundo e sempre tem alguém, né, dentro desses locais que viu alguma coisa, mas que guardou para si. E aí, conforme a gente vai estimulando, vai perguntando, aí fala, ah, tem fulano que já comentou alguma coisa. Aí você vai lá, descobre um pedaço, vai puxando o fio, né? do novelo de lã e vai descobrindo um monte de coisa. Antes da gente continuar... Deixa eu só falar só mais uma coisinha. Quando a gente mandou o drone também, porque a gente acabou fazendo vigílias lá, a gente acabou fotografando um objeto triangular, que é esse daqui. Posso segurar aqui para aquela câmera? Sim, foi um objeto triangular que estava em cima de, assim, mais ou menos do lado, né, Arthur? Onde eu mostro de um incêndio. Que naquela época, em outubro, teve muitas queimadas, né? Então, o objeto acabou ficando do lado de uma dessas queimadas. Ele aproximava do fogo, se afastava em cima de uma montanha. E vocês dois viram isso aqui? Isso, a gente estava em 4 pessoas. Estava o Lauro Miguel, Tá. mais esse operador do drone, o Arthur e eu. Em vigília? Em vigília, na região, já que estava aparecendo, e a gente ficou exatamente num local onde uma família foi perseguida, né? O Pezão lá, o Carlos, filho dele, a esposa e mais a filha também. Então os 4 foram perseguidos, o carro não funcionava, deu aquele parada do funcionamento do motor, eles ficaram desesperados, objeto multicolorido vindo para cima deles, né? Diz que quando ficou a 8 metros, dava para escutar como se fosse uma pá de ventilador, né? do objeto, da nave, e a gente ficou naquele local. E eu não sei se o Arthur, acho que sentiu isso também, eu senti. Quando a gente estava à noite lá, a gente sentia assim uma presença muito estranha, como se a gente estivesse sendo vigiado. Você percebeu isso também? Um local assim sinistro, né? Um breu, não recomendo para ninguém fazer sozinho. Ficou né? com medo, fala, onde meu pai me meteu, né, Arthur? Sempre aonde meu pai me trouxe? E sabe o que ele fala? Se o ET aparecer aqui, se aparecer um luminoso, ele vai sair correndo, só vai ficar eu só lá. Vai ficar você. Não, é porque assim, o que acontece, que nem, agora tirando brincadeira à parte, mas é recorrente essa questão do carro ele parar de funcionar. Então, em todos os casos que teve um contato próximo assim com esses seres, o carro para. E aí vai fazer o quê? Você nem sabe se foi abduzido ou não ali nos relatos. Né? Porque então, se você perde a memória... No próximo bloco, a gente pode contar esse caso que aconteceu agora, onde aconteceu isso com o carro, e a gente supõe que os 2 técnicos de eletrônica ali, que estavam fazendo a fusão do cabeamento óptico, por conta dessas queimadas, e tiveram um contato próximo, foram cercados por seres. A gente conta essa história no próximo bloco. No próximo bloco. Edson, a gente está em cima da hora. Eu vou pedir para mostrar rapidamente, são 32 fotos, rápido, porque senão não vai dar tempo, né? Vamos lá. Tem tanta... Eu acho que está mais interessante você contar o caso, porque aqui são fotos das testemunhas que você teve. Então, vou pedir para o Léo. Léo, coloca para a gente, então, por favor, vou com as fotos número 1. A foto número 1 é você... Eu na cidade de Cláudio aí, né? Então eu amo Cláudio, né? E a cidadezinha lá. Eu já estou quase comprando uma casa para ir para lá, porque é verdade. Tendo muitos casos lá. Tá tão interessante, né? Aí são documentos, né? Peraí, acho que é aqui. Aí são uma concepção artística dos seres luminosos que tem boa. Essa é uma lá. concepção. A foto 2, então, a foto 2. Uma concepção artística, né, dos seres. Como seriam, só que mais ou menos quase 1 metro de altura, não era? Isso. São baixinhos, né? São baixinhos, mas tem relatos de seres de 2 metros de altura, também luminosos. Também aqui? Nas outras diligências da Cláudio, polícia. Tá. Não, no caso Cláudio. No caso Cláudio mesmo. No caso Cláudio também. Tem os seres baixinhos e tem os grandes. E tem os maiores. De 2 metros. Esse aqui da polícia, foto 3. Foto na delegacia de polícia. Que você investigou. Que a gente teve conversando lá com alguns militares. A última vez você foi lá dentro, a última vez eu estive lá, troquei uma ideia com os policiais lá. Uhum. O Arthur não quis sair do carro e falou, pai, você vai ser preso ainda. Vai lá. Mas aí a gente foi, eu falei, não, beleza, vamos conversar lá. Mas você tentou pegar alguns documentos e também... Isso, eu solicitei uma fotografia da viatura
número 13533, que foi uma das viaturas que sofreram interferência dos OVNIs por conta da proximidade. Deu problema, tiveram que mandar para a Mercedes para resolver o problema da viatura. Deixa eu só a gente vamos acelerar. Lá. Foto 4 são os documentos, da polícia. Foto 5. É o objeto que foi fotografado triangular pelo drone termal, né, lá na vigília. Tá. Esse aí é o pezão. Foto 6 aqui não quer entrar. É o pezão, né? Que é uma das... Esse é uma das testemunhas. É o pai que foi perseguido lá esse foi perseguido? Foi perseguido juntamente com o filho, que é o próximo aí, que é o Carlos. Tá. Esse é o filho, Carlos, 7, foto 7 é o filho. Apontando da onde que o objeto apareceu. Tá. Foto 8. Aí é o Lauro Miguel. Esse é o Lauro que pesquisa... É o que está fazendo o documentário lá de Cláudio. Ele que faz a ponte e é o nosso lá tudo. Parceiraço. Foto Isso 9. aí tem uma filmagem que eu até passei para você, de um objeto de Itaúna. Esse aí é um fotograma desse objeto de Itaúna, que é um vídeo de 4 minutos, mas eu passei para você 22 segundos dessa filmagem, que é os objetos luminosos que estão aparecendo lá. Aí é o Cabo Rabelo. Foto 10 é o Cabo Rabelo, que fotografou os objetos lá na região. Perfeito. E, inclusive, a gente foi homenageado num evento, foi a primeira vez então, a foto que ele 11 falou... é homenagem? A foto 11 é homenagem de exatamente. vocês. Tá. E eles homenagearam justamente porque o Cabo Rabelo, pela primeira vez, falou publicamente sobre o avistamento dele, né? Ele já está na reserva da polícia. Foto 12. Aí é um canavial... Aí é onde posou. Isso. Onde a gente identificou com o drone o local. A próxima foto, foto 13. eu acredito, é um outro local também que possivelmente ou pousou ou o objeto planou por cima de uma vegetação de taboa. Aí a foto 14. Eu e o Lauro, a gente no local também investigando, verificamos, lógico, se tinha radiação. Foto 15. Esse aí também é um outro pouso que fica a 1,5 km da última foto aí. Foto 16 é melhor. Uma ampliação, né, desse local. Tá, foto 17. A 17 também é um outro pouso que a gente localizou. Que é isso? São vários círculos de 20 a 30 metros de diâmetro. Você está vendo lá de cima, então. Isso aí é foto do Google Earth, de satélite, foto de satélite. E tem uma outra que tem várias marcas também de pouso. Aí foram vários objetos menores, de aproximadamente 8 metros de diâmetro, que pousaram num local, e foi justamente onde o drone identificou uma interferência. Quando a gente foi para esse local para fazer as imagens, ele deu problema. Esse aí é o seu Sabiá, 19, tá. Seu Sabiá, que viu os seres agora no dia 31 de agosto de 2024 e no dia 1º de setembro de 2024. A foto 20. Esse aí a gente vai contar o caso deles no próximo bloco, tá legal. Que é o caso lá dos rapazes que foram seguidos. Esse foto 21, esse senhor aí, eu vi você entrevistando, aí tem um caso interessante. Isso, eu ri muito. Elvésio, é o Elvésio. Eu ri muito, esse senhor de rosa que está na foto 21. Eu vi uma entrevista com o Edson, onde ele entrevista, ele bem simples, bem estilo mineiro, ele falou assim, eu vi uns moleque lá luminoso que desceram daquele trem. Desceram daquele trem, Minas, né? tudo é trem, né? Tudo é trem, então, né? Que era um objeto o disco voador virou um estranho. trem. Foto 22. Esse aí é o Samuel, que também viu 3 objetos. Nossa, entrevistou brincando. muitos lá, hein? Não, esse aí é só um pouquinho. Foto 23, uma senhora. Essa aí é uma senhora, a senhora Taqueda, que o marido dela deu um tiro num desses seres. Deu um tiro? Deu um tiro e os animais na fazenda dela morreram de forma inexplicável. Ixi, foi uma vingança deles, então. Então Foto isso 24. é na Formiguinha, né? Um bairro Formiguinha. Esse aí é o Túlio, também, que viu junto com outros escoteiros um objeto em cima de um morro. Eles estavam no acampamento. Isso foi um caso antes de 2008, né? Outubro de 2008. Esse aí é o Joãozinho. Foto 25, Joãozinho. É o Joãozinho, que ele viu vários objetos em forma de losango, alguns compridos Tudo também. de lá da cidade de Cláudio. Aí é no bairro São Bento. Tá, mas também é Cláudio a cidade. Cláudio. 26, foto 26. Essa aí é a Mariquita, que também viu um desses objetos e contou pra gente o caos, né? E a foto 27, o que é isso que você tem na mão? Isso aí são câmeras que a gente está instalando pela região, nesses locais onde está tendo os avistamentos de seres. A foto 28 é ela mais perto.
perto. objetos. Isso, é uma câmera de caça que a gente coloca lá e de tempos em tempos a gente busca o chip para ver se coletou algum dado, né? Se gravou de repente Você está deixando suas pesquisas lá então já para quando voltar? Exatamente. Quando Legal. eu voltar lá a gente vai verificar as câmeras novamente. Perfeito. Edson, vou continuar depois. Tem mais umas fotinhas aqui que você quer contar o caso no próximo bloco, né? Do disco triangular, né? É esse, né? Deixa eu só fazer um anúnciozinho rápido aqui. A agenda do Fronteiras, eu vou falar da farmácia Homeofórmula, que anuncia o Slendesta, extrato de proteína de batata natural. O Slendesta ajuda no controle do peso, reduz a ingestão calórica, auxilia no processo de emagrecimento, estimula a sensação de saciedade e redução de medidas da cintura e do quadril. As advertências para esse medicamento é: mulheres grávidas ou lactantes e também diabéticos devem procurar um médico antes de tomar esse medicamento, que ele é muito bom. Converse com uma das farmacêuticas da Homeofórmula. Endereço: Rua Bahia 194. E tem também o Empório, na Rua Tolentino Figueiras 147. E a gente encerra a agenda com a Seitonoye do Brasil Regional Santos. Descubra o caminho da felicidade no seminário de Ano Novo da Seitonoye. Entre os dias 28 de dezembro e 2 de janeiro, será realizado o Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho. O Seminário de Ano Novo será na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seitonoye de Ibiúna, São Paulo. Esse evento, que transformará seu ano e abrirá as portas para um futuro repleto de prosperidade, amor e harmonia. Mais informações na Regional de Santos, que é na Rua Leonardo Reutemann 17, ou pelo telefone 3232-6687. E eu volto já com essa dupla Arthur e Edson Boaventura. Estamos de volta hoje falando sobre o caso Cláudio de Ufologia, Minas Gerais, com Edson Boaventura Júnior e o seu filho, Arthur Gregório Boaventura. Bom, esse bloco é oferecimento da loja Mago Merlin, que comunica que já chegou a pedra de 2025. E também chegou um novo lote do tradicional banho de ano novo e todos os produtos para as suas simpatias de final de ano. Sempre lembrando que a loja Mago Merlin tem os menores preços e a melhor qualidade da Baixada Santista, principalmente em velas e pedras. Tem pedra de tudo quanto é tipo lá, né? Fale com o André ou com uma das meninas. O endereço é na Rua Pereira Barreto, número 12, do Gonzaga. É uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar, tá bom? E o WhatsApp é o 99662-0929. Vou pedir, no começo do bloco, para o Léo colocar aqui para os telespectadores o contato dessa dupla aqui, né, do Edson e seu filho Arthur. Quem quiser saber mais informações ou qualquer coisa que queira entrar em contato, começando com o e-mail. O e-mail é boaventura, tracinho embaixo, né? Boaventura, GUG, que é Grupo Ufológico do Guarujá, antigo, né? Então, boaventura, GUG, @hotmail.com. O canal do YouTube, esse é legal porque você vai poder pegar tudo que nós estamos falando aqui, com entrevistas e muito mais. Muita coisa que eu aprendi aqui foi através dos vídeos dele no YouTube, tá bom? É só você escrever o nome dele, Edson Boaventura. Lembrando que o Edson dele tem I, tá bom? Tem Edson que é demudo, o dele é com I. Então, Edson Boaventura. Coloca o nome dele lá, que você vai achar o canal. E lá você vai ter muito mais informação, muito mais do que eu tenho aqui no programa. E tem o site da loja também, porque ele vende artigos ufológicos. Para quem gosta, é só entrar no site, Loja do Edson Boaventura, tudo junto. lojadoedsonboaventura.com.br, tá bom? O que você quer falar aí? Então, teve o caso, né, que a gente falou no último bloco, do Pedro e do Fabrício, que eles fugiram, né, do objeto e deu problema no carro e tal. Mas o Arthur, ele gravou, né, esse depoimento. Foram 30 minutos, né, tem um vídeo no canal lá também. Então, comenta assim, dá uma resumida de como foi o caso. Acho que esses dois aqui, se eu não me engano, o serviço lá, que eles mexem com essa questão de internet, fibra, né? E acho que o Fabrício, né, que avistou ao longe alguma luz, já ficou ali com medo. Esses dois aqui, né? Conversou com o Pedro e sentindo assim um medo danado. Pegaram o celular, começaram a sinalizar para o objeto, aí o objeto aproximou.
Tá. Aí eles viram que não era nada assim Teve o defeito conhecido, lá no carro, né? Na hora de fugir ainda. Hã? Teve o defeito no carro. Teve defeito Eles no carro. acham que levou um pouco mais de tempo para chegar em casa, então pode ser que tenha acontecido tido alguma abdução. E eles foram cercados por 3 seres luminosos, né? Quando o Fabrício subiu na escada... Isso foi esse ano. Foi dia 5 de setembro de 2024. Recente agora. Então, esse foi um dos casos que aconteceu próximo a um outro caso visto pelo Sabiá lá, que foi no dia 1º. Então, 4 dias depois acontece com o Pedro e com o Fabrício. E o que eles viram? Seres luminosos. Isso aqui são fotos do Japão. Não é lá de Cláudio. Não é de Cláudio, mas do Japão, mas é exatamente isso. É daqui as duas. Mas dá pra gente ter uma ideia de como assim, sem dúvida. De assim que as pessoas veem, então, assim que eles veem lá na região. Quer dizer, você vê que é um humanoide, mas você não vê rosto, não vê nada, né? Nada. Você vê que tem assim, uma silhueta de alguma pessoa, como se fosse um fantasma, né, luminoso. E o interessante, né, desse caso, esse é do Japão. E o interessante desse caso, né, de Cláudio dia 5, a gente teve no desdobrar do depoimento que ele teve um sonho, né, acordou à noite e teve a impressão que viu um ser na janela. Então a gente já está achando aí que houve um desdobramento. Aí a gente combinou com o Pedro de, voltando lá, a gente levar um especialista para fazer... Vocês pretendem voltar para lá algumas vezes ainda, né? Algumas vezes, continuar, né? Porque tem as câmeras instaladas. Tem um ponto importante dessa história que é o seguinte, né? A gente tem essas câmeras e como esse foi um ponto muito forte, o Lauro, da última vez, ele já instalou a câmera lá, então a gente está com uma expectativa muito grande de que aconteça alguma coisa nesse local. E outro ponto importante é que tem essa questão dos seres, então está tudo correlacionado. Né? Então começou lá em 2008 com o Rabelo, na questão lá da destilaria, o Sabiá no mesmo lugar na destilaria que vê esses 3 seres e os 3 seres voltam a aparecer aqui. Na Serra do Ouro fala na parte de trás. Então tá tudo interligado. Interligado. Agora sim, no próprio documento que você me entregou, Edson, aqui fala que as naves, quando estão no céu, elas fazem movimentos bruscos, né, que desafia completamente a física, né? Sobe, desce, desaparece. Isso é muito comum, né? Isso é muito comum, né? Os movimentos erráticos, né? Mas lá em Cláudio, além disso, a gente tem as evidências físicas, que são as marcas, e as pessoas... e as testemunhas, várias testemunhas que viram, né? Várias pessoas diferentes da zona rural, da cidade, que estão tendo contato com as naves e com o ser. Inclusive, não só Cláudio, mas a cidade de Divinópolis, Oliveiras, Carmópolis de Minas, Itaúna, o pessoal está vendo e filmando. Porque a gente acabou popularizando tanto esse caso lá, que as pessoas agora estão filmando, ficando mais atentas e mandando esse material para nós. Eu ia até te falar isso, você está aqui no Fronteiras falando isso, você está falando isso já no seu canal há algum tempo, você vai arrastar muita gente para lá, né? Porque muita gente gosta de ufologia, como eu gosto, muita gente gosta, vai ter curiosidade de ir para lá, você vai arrematar um monte de gente para aquele local, né? Com certeza. Será que isso não afugenta também? Não, acredito que não, porque se eles estão lá já há muito tempo, é porque tem um interesse específico. E não é o fato de ter mais gente indo para lá que vai acabar espantando. E aquela coisa, eles vão aparecer para quem eles quiserem. Para quem eles quiserem. Então, é isso que eu acho. Assim, por exemplo, eles deixam claro a diferença tecnológica, né? Porque, que nem os policiais que se aproximaram e ficaram inertes, não conseguiram fazer nada. O que tentou pegar a arma, não conseguiu, ficam parados com mal-estar, com uma série de efeitos, né? Eles deixam muito claro, olha, né, vocês estão aqui porque nós estamos deixando, nós somos muito superiores. A mente. Você que leu o relatório, vou te falar um detalhe, vou falar para o pessoal aí também um detalhe que está aqui. Chegou uma hora da perseguição desses militares aos seres, que os seres foram se afastando, o carro teve que parar porque havia uma lagoa, então eles não conseguiam passar com a viatura até chegar próximo dos seres. Aí decidiram voltar, aquela coisa toda. No dia seguinte, quando eles chegaram neste local, de dia para enxergar melhor, não havia lagoa nenhuma.
Ou seja, a lagoa foi uma projeção mental que esses seres colocaram na mente dos policiais. Eles deixam claro, nós somos muito superiores, né? E isso está escrito aqui. Está escrito aí. Está escrito aqui. Ô Edson, vamos voltar, porque faltam algumas fotos aqui que você queria falar também da nave triangular. Isso. Isso foi aonde? Eu então, vou pedir para o Léo, Léo, coloca para mim, por favor, então, a foto 29. Então, na verdade, aí a gente tem uma testemunha, né, que é o Patrick Marechal. Em 1990, no dia 4 de abril de 90, ele fotografou na Bélgica uma estrutura triangular. E isso daí foi bem comentado porque no finalzinho de 89 até meados ali dos anos 90, estava tendo a Guerra do Golfo e a Europa ela foi invadida por estruturas triangulares negras. Como né? na foto 30, né? Foto 30 mostra isso. Isso. E aí ele fotografou isso. Durante muito tempo, essa foto foi tida como autêntica, até que em 2011, né, aí a gente está vendo... foto 31. Está vendo um militar da Bélgica, é um major, né, da Bélgica, que inclusive pesquisou esses casos. Ele está com fotos bem melhores na mão dele, né? Sim, porque teve várias outras fotografias tiradas. Tá. Agora, o que se sabe? Que naquela época houve OVNIs realmente triangulares e também havia uma tecnologia norte-americana que é a stealth, né, agindo ali, só que não era conhecida ainda do público comum. Mas o que aconteceu? Em 2011, o Patrick, que foi esse mecânico que tirou essa fotografia triangular muito boa, que foi analisado por centros e dado como autêntico, em 2011 ele vem e fala que fraudou essa fotografia. Então, é a polêmica que está tendo agora em dezembro de 2024. Pô, ele fraudou em 2011, mas o que aconteceu? O diretor da MUFON, lá da Austrália, conversando com ele, apresentou uns prints de uma conversa que eles tiveram em 2022, onde o Patrick afirmava que recebeu uma grande soma de dinheiro para mentir, falar que tinha feito um modelo de isopor e que teria feito a foto. Ou seja, a foto ela é autêntica, então tem essa polêmica, a foto é autêntica e o cara que tirou a foto foi comprado por militares, o pessoal da inteligência ou os homens de preto para acobertar o assunto a partir de 2011. Agora eu vou te explicar por que foi feito esse acobertamento. Existe uma pesquisadora chamada Leslie Kean. É a foto 32, então. Foto 32. A Leslie Kean, ela escreveu esse livro, coincidentemente foi publicado em 2011. Está em português esse? Está em português e existem fotografias. Ela entrevistou vários militares, inclusive militares brasileiros, esse cara da Bélgica, e as fotos do triângulo estão aí no livro dela. Então deixa eu mostrar a capa primeiro, da Leslie Kean. Leslie Kean, ela é uma jornalista do Washington Post, lá de Washington, Estados Unidos. E as uma fotos? defensora da causa OVNI e ela tem uma articulação com várias testemunhas militares, né, que já estão na reserva. Inclusive ela falou até com o brigadeiro J. Carlos aqui do Brasil. E o que acontece? Então, o fato dessa turma ter comprado com dinheiro foi justamente para denegrir o trabalho da Leslie Kean, né, que estava publicado. Entendi. Porque ela está publicando o caso do Triângulo, da Bélgica aqui, em 2011, então a gente publica, compramos o cara, ele fala que foi um modelo, e aí a obra dela perde um pouco do seu credibilidade valor. até. Edson, a pergunta que não quer calar. Existe a possibilidade desses seres estarem entre nós, não os greys ou esses que são luminosos, que estão aparecendo na cidade de Cláudio e vizinhança, mas tem alguma raça que é muito parecida com nós, que pode estar andando na rua com nós? É possível, né, isso em termos de hipótese, inclusive 15% de toda a tipologia existente dentro da ufologia mundial hoje diz respeito a seres bem parecidos com seres humanos. E eu vou até além. Existem pesquisadores norte-americanos que estão analisando abduções e que já chegaram a uma conclusão
de que alguns abduzidos foi extraído material genético e estariam, de repente, produzindo híbridos, né? Metade eles, metade seres humanos, que aí a gente não sabe se futuramente vão estar andando ou se de repente já estão andando por aí, mas o fato é que alguma coisa está em processamento, está acontecendo, é real. Agora, tem gente que fala, pode ser que daqui a um tempo eles vão invadir a Terra, né, vão exterminar a raça humana, né, mas aí a gente pensar de alguma forma muito negativa, né? Poderiam ter feito isso há muito tempo. Poderiam, né? Quando a gente tinha um poder bélico inferior. Mas pode ser outra coisa também, pode ser de repente uma melhoria da própria raça humana, né, tendo em vista esses implantes que estão acontecendo. A gente não sabe, é algo que tem que ser objeto de um estudo mais profundo e eu creio que ao longo dos anos a gente vai ter essas respostas. Legal. Edson, vou colocar mais uma vez o seu contato, né, o seu, do seu filho, juntos. Bom, o e-mail do Edson é Boaventura, que é o sobrenome da família, né? Boaventura, _Gug, Gug é G-U-G, tá bom? @hotmail.com. YouTube, é só escrever no campo de pesquisa, coloca o nome dele lá, Edson, com I, tem o I, tá? Edson Boaventura, tudo que ele tá falando aqui, as entrevistas, cara, é sensacional o canal dele, você vai encontrar lá muito mais rico do que aqui, porque aqui o nosso tempo é curto. E o site da loja, que ele também vende artigos ufológicos, é loja do Edson Boaventura, tudo junto, loja do edsonboaventura.com.br. Em 2025, vocês vão continuar pesquisando na cidade de Cláudia? Com certeza. Com certeza. Tem muita coisa. Fala aí dos nossos projetos novos. Tem hipnose para fazer em Cláudio. Ah, é o policial? É. E no canal a gente está com uma ideia de fazer umas novidades. Dá um toque aí pro público. Mas não vou deixar muito spoiler, mas tem coisa nova vindo no canal. Então, quem quiser acessa lá o canal do Edson Boaventura. Vai ficar antenado de muita coisa bacana. É um trabalho que a gente já faz aí há 10 anos, né? O canal do Edson Boaventura existe há 10 anos. Eu estou com ele há 6 anos, né? Depois que eu me formei em cinema, comecei a trabalhar junto com ele. Queria agradecer aqui o Jadir por proporcionar esse momento de pai e filho. Né? Eu que agradeço. Que, assim, presencial nunca tinha feito um programa com ele, então agradeço. Mas, então, em relação ao seu pai, eu tenho o maior respeito, porque eu sei que ele é um ufólogo sério, é aquele que vai em campo, vai pesquisar no local, ele não fica só estudando ali no computador, ele vai, agora está levando você junto, que fez cinema, então você tem as manhas também, né? E ele está vendo o fenômeno, viu? Porque já teve algumas experiências, né, na Serra da Beleza, né? Chegou a filmar um objeto lá, e eu acredito assim que ele vai ter muitas experiências. Ou seja, se ele não acreditava quando ele entrou no projeto, no mundo ufológico, agora acho que ele tem pelo menos alguma dúvida que alguma coisa realmente estranha está acontecendo. É o que eu falo, a gente tem assim, na questão da equipe, a gente tem o contrapeso, né? Então, eu fico ali mais no pé no chão, né? A gente vai duvidando de algumas coisas, a gente vai conversando. Eu acho que mas seu pai nunca acreditou por acreditar. Exato. Ele sempre foi um pesquisador. E aí a gente tem essa questão ali das conversas, né? Vai sempre, mas como é que foi isso? Como é que foi aquilo? Então, história a gente vai ter para contar para frente, para os netos. Quando eu morrer... Não só para eles, no Fronteiras também, por favor. Quando eu morrer, inclusive, o Arthur sabe de um monte de spoiler e de coisas... De bastidores engraçadas que ocorreram nessas pesquisas, que vai ser um negócio bem bacana, dá até para fazer um livro, hein? Edson, nós vamos jantar aí, os casais, vamos jantar em janeiro para a gente trocar mais ideias, que eu sei que você é muito rico em informações. O tempo voa quando você está aqui, como eu falei. Seriam 10 programas com você, seria pouco, agora com o filho viram 20, né? Então, serão sempre muito bem-vindos aqui, a quem agradeço demais, mais uma vez, a família Boaventura, tem você e a esposa também, a mãezona, né? Que são todos pesquisadores. Muito obrigado mais uma vez por vocês aqui no Fronteiras, viu? Sou muito grato. Nós que agradecemos aí e pode contar com a gente para outros programas. E vou contar mesmo. E vamos trazer aí. É uma delícia estar com você aqui. Sempre que a gente tiver novidade, a gente vem aqui prestigiar. Poxa, porque você é meu amigo aí já. Será uma honra e um prazer. Longa data. Uma honra e um prazer. Bom, eu queria mais uma vez então agradecer a dupla, a família Boaventura por estar aqui no Fronteiras da Ciência, agradecer você, telespectador, pelo carinho, pela amizade e pela audiência já de 26 anos. Muito obrigado. Paz, saúde e prosperidade a todos.
Rapaz, precisa de mais tempo para você, não dá? 1 hora é pouco. É. 1 hora é pouco. Então faz